Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Felipe Sá. Eu sou João Henrique Barbosa. E eu sou Virgílio Sarmento. E este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Bom, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje quem está responsável pelo caso prático é o Felipe Alberto. Conta pra gente, Felipe. Meu amigo, tudo bom com vocês? Tá tudo certo? João Henrique, Virgílio? Na paz. Coisa boa. Meu amigo, surpreendentemente, hoje me procura um casal, recém-casados, uma semana de casamento, e querendo saber se haveria possibilidade de fazer o divórcio no cartório, o mais conhecido divórcio extrajudicial, né? E aí, obviamente, perguntei se estavam certos, se realmente Já tinha era acabado aquilo. a lua de mel? Não. Já vou te falar uma coisa, viu? Acho que eles voltaram da lua de mel. Em avião separado. Separado. Alguém dormiu com o celular desbloqueado. Enfim, aconteceu, né? Fiz as perguntas que normalmente nós fazemos, né? A gente vai esclarecer isso ao longo do nosso vídeo. Informei que haveria necessidade, né, do advogado. Eu acho que é um tema importante, bacana para a gente discutir hoje aqui no nosso canal, no Siga Direito. Eu acho também, né? É um tema muito comum, né? O número de divórcios, inclusive, aumentou muito nessa pandemia, né? As pessoas encontraram muita dificuldade na convivência diária, porque realmente é uma arte, né? Para quem se casou ou é casado, sabe que conviver é muito difícil, a gente precisa aprender a ceder e tal. E muitas pessoas descobrem nessa dificuldade que não dá certo e pretendem romper o vínculo matrimonial, né? Isso já foi coberto de uma série de formalidades. Antigamente, né, o casamento não podia ser desfeito por divórcio imediatamente, precisava-se primeiro fazer a separação, aguardar 2 anos para depois fazer o divórcio, mas tudo isso mudou a partir da emenda constitucional 66, né, Felipe? Que estabeleceu que não há mais prazo entre o fim da convivência e o divórcio. Hoje você pode se divorciar imediatamente, né? Você já rompe a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial num único... De uma vez só, né? E isso ganhou uma repercussão muito importante a partir de 2007, com a resolução número 35, que decorreu da Lei 11.441, que estabeleceu a possibilidade de você fazer um divórcio em cartório, que é o famoso divórcio extrajudicial, né? Eu acho importante para que as pessoas possam compreender quais são os requisitos para que se possa fazer um divórcio em cartório. E aí, ninguém melhor do que João Henrique. Ninguém melhor do que João Henrique. Porque trabalho na área ou porque eu já divorciei? As duas coisas. Bom, pois é, os requisitos, né, obrigatórios aí para o divórcio no cartório, isso é muito importante. Primeiro que as partes estejam de acordo com os termos do divórcio, é a parte mais importante. Lembrando que esse acordo, João Henrique, é um acordo contratual, não necessariamente um acordo emocional. Sim, né? exatamente. Você não está de acordo. Melhor, Felipe. Porque às vezes a questão emocional ainda não está resolvida, né? Há realmente algumas emoções que precisam ser posteriormente trabalhadas, né? Mas a questão contratual, a questão assim, há bens a partilhar, vai ser dessa forma. A pensão vai ser dessa forma. Ou seja, a questão contratual já está resolvida, né? Ou seja, não necessariamente você depende da questão emocional para formalizar a parte contratual, que é a parte da escritura pública, né, de divórcio no cartório. Perfeito. É bom você falar sobre isso, né, Felipe? Porque o casamento é um contrato, né? Exato. Muita gente trata única e exclusivamente como uma relação amorosa e não pensa na repercussão jurídica que existe, que é um contrato. Então, assim, para desfazer um contrato, você também tem que ter um novo contrato, que é o distrato. Perfeitamente. Né? Então, o divórcio no cartório é um distrato. Então, o primeiro deles é que ambos devem estar de acordo com as cláusulas. Perfeito. Não podem ter filhos comuns, menor de idade ou incapaz. Então, se é divorciando ou divorciando, tem filhos que são de outros relacionamentos, por mais que sejam menor de idade, eles podem se divorciar em cartório. A divorcianda não pode estar grávida. Perfeito. Isso é um ponto muito importante. E também, por último, e o requisito muito importante, é que ambos devem estar representados, devem constituir um advogado para estar no processo, no divórcio, na escritura com eles.
né? Auxiliando, informando juridicamente, orientando juridicamente. Essa é uma parte muito importante. Então vamos lá, o casal concorda em se divorciar, independente do prazo, igual o Felipe falou, ele tinha uma semana de casado, mas não deu certo e tal, querem se divorciar. Então eles vão comparecer a um cartório, qual cartório? Cartório de notas, né? Para formalizar aquele divórcio, assistidos, representados por um advogado, não é isso? Então o advogado vai comparecer assinando também, inclusive o advogado ele vai fazer a petição explicando essas questões, né, para o cartório, para que o cartório possa formalizar aquele divórcio da maneira correta. Então, não podem ter filhos menores, né? No caso concreto lá, Felipe, eles não tinham filhos, né? Não, eles não tinham filhos, né? Uma semana de casamento, né? Não chegaram também a constituir patrimônio, foi muito rápido, né? Realmente, enfim. Infelizmente aconteceu. Agora eles têm que definir algumas coisas, porque muitas vezes um dos dois resolve mudar o nome, acrescentar o nome da esposa ao sobrenome do marido ou vice-versa, né? Perfeito. E aí nesse caso eles têm que decidir se ele vai voltar ou ela vai voltar a usar o nome de solteira e também tem que decidir a questão de pensão, né? Isso. Eles podem dispensar as pensões recíprocas ou podem instituí-las, a gente quer, ela vai pagar para ele uma pensão mensal de X ou ele vai pagar para ela uma pensão de Y, né? E havendo, não nesse caso especificamente, mas em havendo, por exemplo, uma partilha de bens, isso também pode ser colocado dentro da escritura de divórcio, né? Há também a cessão da ameação, caso um ou outro não queira permanecer com a sua quota parte da ameação, caso exista, na ameação que eu digo, a ameação do divórcio mesmo, né? Sim. Pode ceder também os direitos de meação, ou seja, dá para você formalizar absolutamente tudo dentro de uma escritura pública de divórcio. Legal você falar dá para formalizar tudo, né, Felipe? A gente teve um caso concreto lá no cartório, onde os dois estavam de acordo com todas as cláusulas. Porém, eles tinham um pequeno litígio que era em relação à guarda do cachorro. Acontece. Acreditem. Então, eles tinham um cachorro onde eles queriam regulamentar dentro da escritura de divórcio quem iria ficar com o cachorro, quais os dias que teriam de visita, um ia pegar o cachorro num dia tal, no dia X. Isso, por incrível que pareça, é algo que também dá para você regulamentar dentro da escritura. Então, existem várias cláusulas que podem ser incluídas numa escritura de divórcio, onde as partes obviamente estejam de acordo, e você regulamenta todo o fim da relação, né? Sim. Agora, uma questão importante, né, João? Imagine o seguinte, que um casal formalize um divórcio judicial, certo? Mas ficou faltando tratar a questão de um imóvel que eles não trataram na justiça, deixaram para depois. Pode ser feito extrajudicialmente, Felipe? A partilha, com toda certeza, meu amigo. Dentro dos requisitos legais que nós já abordamos aqui, né? Ou seja, havendo consenso, não tendo filhos menores, pode-se fazer com toda certeza a partilha e eventual sobrepartilha. E, inclusive, a alteração de cláusulas, né? Sim. Então, por exemplo, se eu judicialmente estabeleci com a minha ex-esposa que eu vou pagar uma pensão no valor X e a gente decide, de comum acordo, alterar aquele valor, eu posso fazer essa alteração extrajudicialmente, porque a escritura pública é um documento hábil para resolver todas as questões patrimoniais e extrapatrimoniais, como, por exemplo, a guarda de um cachorro, ou, né, uma questão ou outra relacionada ao patrimônio. A pensão de um cônjuge ou de outro, também por escritura pública, né? Você consegue, porque há um contrato com pessoas maiores que querem formalizar daquela forma. Ou seja, você está apenas formalizando a vontade das partes em um instrumento. E, obviamente, com um advogado. Então, ou seja, dá para você fazer também isso. Algo que acontece muito, Virgílio, que você falando de um ato que foi feito judicialmente e depois extrajudicialmente, é quando havia a obrigatoriedade de ter um lapso temporal para se divorciar. Então as pessoas realizavam a separação judicial, isso ficava aí perdido no tempo e agora, olha, preciso me casar novamente ou preciso resolver um problema de uma herança, eu tenho que me divorciar. Então você pode fazer a escritura do divórcio, por mais que a separação tenha ocorrido judicialmente, você pode se divorciar extrajudicialmente, né? E assim também o restabelecimento da sociedade conjugal. Então quem separou judicialmente, mas não fez o divórcio e quer restabelecer, acontece muito, muito, né? Você pode fazer o restabelecimento pela escritura pública de restabelecimento da sociedade conjugal. É porque o amor sempre vence, né, João? Sempre. Acontece.
De vez em quando. Acontece. Mas sabe uma coisa interessante do ponto de vista que a gente fala extrajudicialmente, né? Ou seja, você formalizar a escritura do divórcio dentro de um cartório, é que ela independe de homologação judicial. Né? Ou seja, você formalizou o contrato, você formalizou a escritura, você não precisa levar isso ao judiciário para homologação. Isso. Ou seja, uma vez que você assinou, firmou aquelas condições, aquele contrato, ou seja, o que você quiser dentro do divórcio, dentro de uma sobrepartilha, de uma partilha, está feito. E aquilo tem efeito legal e prático em qualquer lugar que você for levar aquela escritura. E uma coisa que é muito importante, né, que inevitavelmente um divórcio ele traz questões emocionais muito grandes envolvidas, né? E as pessoas às vezes utilizam um processo judicial para poder espizinhar o outro, enfim, resolver questões emocionais por meio do divórcio, sendo que na verdade a lei determina como a coisa tem que acontecer. Exato. Então é muito melhor para que, obviamente, atendendo os requisitos, para que as partes entrem num consenso, entrem num acordo, sejam obviamente assessoradas aí por um advogado que possa orientá-las sobre as consequências de um divórcio e que elas cheguem num contrato ali, que é uma escritura pública, acordem todas as cláusulas e terminem ali aquela relação de uma forma mais rápida, né? E essa é uma tendência, né? Eu acho que quando não há litígio, quando não há briga, seja em inventário, seja em divórcio, por que não buscar um cartório e resolver isso de uma forma muito mais rápida, menos dispendiosa? Para que Prolongar e encher o judiciário de questões, né? Quando não há litígio? Então, a melhor coisa é resolver, seguir em frente. Isso é um conselho que a gente sempre costuma dar lá para as pessoas que nos procuram, né? Exato. Para que ficar brigando por algo que você pode resolver de uma maneira mais tranquila? Uma questão inovadora também, que isso foi introduzido no novo Código de Processo Civil, é que para a dissolução de união estável, também segue os mesmos requisitos do divórcio que nós acabamos de falar. Ou seja, se você convive em regime de união estável, né? Você, para dissolver essa união, você também, dentro dos pré-requisitos, você tem que formalizar também a dissolução, que ela pode ser feita judicialmente ou dentro dos requisitos extrajudicialmente, procurando qualquer cartório de notas. Esse é um ponto importante, porque todo mundo também pergunta, tá, mas aonde eu vou fazer a minha escritura de divórcio? Em qualquer cartório de notas. Ou seja, aquele cartório em que você se sente à vontade, aquele cartório que te atende muito bem e formalizar os instrumentos que você precisa. Eu acho que é isso, né, meus amigos? É exatamente. Tratamos do assunto divórcio extrajudicial, um assunto muito comum. Somos procurados diariamente ali para resolver esse tipo de questão. Se ficou alguma dúvida, falo novamente, tragam para a gente vai ter o maior prazer de responder. Este é o Siga Direito, seu canal de direito prático na internet. Siga a gente nas redes sociais, marque o sininho. É isso, meus amigos e minhas amigas. Esse foi o nosso tema de hoje. Falamos um pouquinho sobre divórcio. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. Esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Compartilhe, curta, ative as notificações e fique sempre por dentro.